Deus manda Abraão sair, mas ele não tem ideia do lugar que ele vai. Abraão não sabe para onde ele vai. Abraão não tem ideia do lugar que ele vai. Ele não sabe nem... Ele ouviu a promessa, ouviu o que Deus disse. Que ia ser pai de uma grande nação, que muita coisa aconteceria. Mas ele não tem ideia para onde ele vai. E Deus deixa claro de não revelar para Abraão tudo que ele precisa ouvir. Deus vai revelando no processo. A partir do momento que ele toma a decisão de sair, durante o processo de fé dele, Deus vai fazendo mais promessa. Ó, vai ser assim, ó, você vai ter isso, no tempo certo você vai ter um filho, e tal, e papapá. E Deus vai fazendo a promessa, de acordo com a caminhada de Abraão. Deus não revela tudo de uma vez. Isso aqui é muito tremendo, muito tremendo. Primeiro você entender que quando Deus fala alguma coisa para você, Deus nunca vai falar e vai soltar tudo de uma vez para você. Deus não é doido, cara. Deus não é doido. Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar com você. Toda vez que Deus te faz uma promessa, Deus faz dessa forma aqui. Da mesma maneira que ele fez com Abraão, ele fez com vários outros homens de Deus. Tu será pai de uma grande multidão, e papapá, e você vai, todas as famílias serão benditas através de ti. Olhe para o céu, consegue contar as estrelas. Olhe para o mar, consegue ver a areia do mar, assim como você não conta as estrelas do céu, o grão de areia, assim será a tua descendência. Uau, que promessa absurda, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Eu quero viver isso. Só que Deus não fala o processo que Abraão vai passar até a promessa se cumprir. Deus não fala dos contratempos. Deus não fala das dores. Deus não fala das dificuldades que ele vai viver. Deus não fala da dor que ele vai ter no meio do caminho, de tudo que ele vai passar, até com a esposa dele, para ver a promessa se cumprir. Até com a sua própria família. Lembra do texto? Onde ele vai ocultar, dizendo que ela não era a sua esposa, e quase que o líder daquela época se relaciona com a própria mulher de Abraão. Deus teve que intervir na história, se manifestar. Lembra? Todos os processos que ele vem passando, e Deus vem permitindo acontecer. As divergências que ele vai passar com gente da parentela dele, as divergências que ele vai passar com gente da família dele, com Ló, com gente que caminhou com ele, que saiu com ele de outras terras. Deus não fala do processo. Deus faz a promessa: tu vai ser grande, vai ser pai de uma grande multidão. Isso aqui é tremendo, cara, tremendo. Que isso revela a maneira como Deus age. Deus nunca vai falar para você o meio do processo. Porque se Deus falar o meio do processo, você não caminha, cara. Você não sai da terra da tua parentela. Você não vai buscar, você não vai viver o propósito. O que estimula a tomar a decisão de viver a promessa são as coisas boas que você ouve do que Deus quer fazer na sua vida. E eu te garanto que tem gente que está me ouvindo agora. Tem gente que está me escutando agora, nesse exato momento. Se há 10 anos atrás Deus falasse: ó, eu vou fazer isso, mas você vai ficar durante 15 anos sozinha, você vai ficar 15 anos sofrendo, você vai ficar 10 anos esperando em mim, vai passar um processo de enfermidade, vai ficar 10 anos em tratamento, você vai perder filho, vai perder marido, vai perder esposa, vai perder pai, mãe. Se Deus falasse tudo isso, tu ia falar: ih, Senhor, sei não, hein? É muita coisa, não sei se eu suporto não, hein? Acho que eu não aguento não, hein? Aí Deus só revela o final para você, mas não mostra o meio. Porque se ele mostrar o meio, você não caminha. Isso aqui é tremendo, porque isso revela a percepção de Deus. Deus, ele fala para nós como vai ser o final. É por isso que eu costumo dizer que quando Deus escreve a história de um homem, Deus nunca escreve do início para o fim. Deus começa do fim para depois para o início. Isso aqui é muito forte para tua cabeça. Toda a história que Deus escreve, Deus nunca começa do início.
Quem começa a história do início é o homem. É um homem que começa escrevendo uma história da introdução e vai até o final e coloca fim. Deus não. Toda a história que ele escreve, ele começa do fim para terminar no início. Por isso que quando ele faz a promessa para você, ele já fala do final. Você vai ser isso, vai ter isso, vai conquistar isso e pá. Porque ele está falando de coisas que você vai conquistar lá na frente. Que vai ser o final do processo. Entende? Ele fala do final. Por quê? Porque o que vai incentivar você é o final, não é o meio. Então para que Deus já fala do meio? Por que Deus já fala no meio? Porque no meio, querido, ele vai te moldando para você chegar até o nível da promessa, até o nível do propósito. Então ele não fala do meio, ele só fala do final. Porque o próprio proverbista disse, Salomão vai dizer que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Então Deus fala de como vai terminar, mas ele não fala de como vai ser o processo. Primeiro porque o processo pode desanimar você no meio do caminho. E é durante esse processo que Deus vai lapidando, trabalhando, vai te ensinando, vai te moldando, vai te preparando para viver a promessa. Para encaixar você no propósito. Uma vez alguém me disse assim, pastor, por que Deus fica em silêncio? Por que Deus não se manifesta e fala logo? Não se revela? E a maioria das vezes que você vive o silêncio de Deus é quando você chega no meio do processo. O silêncio de Deus ele não vem no início. Preste atenção nisso. Deus não fica em silêncio no início. Por isso que em Gênesis capítulo 12 aqui, você não vai ver Abraão viver o silêncio de Deus. Isso aqui não é o silêncio de Deus. Isso aqui é o início de uma grande promessa. Então quem está iniciando o caminhar para a promessa, ele vai ouvir muito a voz de Deus. Lembra quando você começou a marchar? Lembra quando você começou a buscar? Quando você começou na marcha para viver a promessa? Deus falava de tudo quanto era lugar. Usava passarinho, usava, meu Deus, usava casa, usava frase, usava filme que você via, usava profeta na rua, tu ia na padaria comprar pão, vinha vaso, colocava a mão no teu ombro, eis que te digo, tô contigo. Meu Deus, até teu cachorro Deus usou para falar contigo uma vez. Tu orando a Deus, Senhor, o cachorro latiu, falou, opa, isso foi um sinal. É óbvio que eu estou usando uma força de expressão com você. Mas eu estou dizendo o seguinte, que quando você está no início, que Deus está fazendo a promessa, Deus usa de vários caminhos, de várias formas para falar com você. Ele usa de várias maneiras para falar com a gente. Porque não é o tempo do silêncio de Deus. O início é o tempo de você ouvir a promessa. Agora quando você está no meio, com o pastor, como é que eu vou saber qual é o tempo que eu estou vivendo? Mediante o que eu estou falando. Se você estiver vivendo o silêncio de Deus agora, é porque você está no meio do processo. Você já passou do início, você ainda não está no final, você está no meio. Está no meio. E no meio, meu amigo, é o momento de ouvir o silêncio. Ó, no meio Deus fica assim, ó. Deus não fala nada. Deus não diz nada. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus não te escuta. Isso não significa que Deus não está perto. Isso não significa que Deus se distanciou de você. Não, nada disso. Você está no meio. Ele está em silêncio. E Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha no silêncio. Aí eu respondo você o que esse rapaz me perguntou. Ele falou, por que Deus fica em silêncio? E Deus não responde pra gente quando a gente está no maior momento de dor. Aí eu disse para ele o seguinte, porque se Deus não ficar em silêncio, a gente não aprende a usar a fé. Eu vou repetir isso. Se Deus não ficar em silêncio, você não aprende a usar a fé. Por que você quer ouvir a voz de Deus agora? E Deus concluir tudo que você vai passar? Por quê? Porque a partir do momento que Deus fala, a tua razão é colocada em prática de coisas que vão acontecer. Ah, Deus falou, então eu estou tranquilo. Ele já falou, vai acontecer. É óbvio que essa palavra mexe um pouco com a sua lógica, com a sua razão, porque você passa a ter um entendimento das coisas que vão acontecer. Então isso te dá chão.
Agora, quando Deus não fala, o chão é tirado e você passa a viver pela fé. E é nesse momento que Deus está movimentando a tua vida de fé. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele quer fazer crescer a sua fé. Está na hora de você sair de uma vida de teoria e começar a viver uma vida de prática. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, cara. É através da fé que você vai viver uma experiência com Deus. Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Você está pegando isso aqui ou não? Então, quando Deus fica em silêncio, a nossa fé é começada a colocar em prática. Não, eu preciso crer. Deus prometeu lá atrás. Deus disse que ia fazer. Eu vou acreditar. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Não, Deus falou. Eu creio nessa palavra. Eu vou continuar. Olha isso. E essas palavras que eu libero, elas são motivadas pela minha fé. É o momento que eu começo a exercer a minha fé. E quando eu começo a exercer mais a minha fé, é onde eu começo a viver as maiores experiências com Deus, cara. As maiores experiências com Deus vêm nesses desertos onde Ele fica em silêncio. Ele começa a falar conosco.